Senhor. Mas primeiro eu preciso dar parabéns, que tá aqui chegando no meu WhatsApp. Manda parabéns pra ela, manda parabéns pra ela. O Fabiano, nosso ouvinte de carteirinha, mandando parabéns pra Meiroca. Ô, Meiroca, hoje é seu aniversário, minha linda. Depois eu vou lá na Proeste te dar um beijo, tá bom? Que o Senhor te abençoe em tudo, que o Senhor te faça forte, cuidando da sua saúde, do seu ânimo, das suas emoções. Esse ano é um ano de alegria, né? Que chegou a ser vovó. Então que o Senhor possa multiplicar essas alegrias sobre a sua vida, amém? Grande beijo, viu? Vamos lá, pessoal. Beijo dado, viu, Fabiano? Você viu, né? Beijo dado, beijo mandado. Tá tudo certo aqui agora. Vamos lá, gente, olha, nossa reflexão hoje, eu quero trazer para vocês um pouquinho para a gente pensar sobre a questão de ouvir e falar. Tão importante, né, nos relacionamentos familiares, que a gente possa ouvir e falar. E eu até botei um nome assim, que eu nem sei se existe esse nome, coloquei relacionamentos auditivos. Né, relacionamentos auditivos, e o texto da nossa reflexão está em Romanos 10, 17. Esse texto de Romanos você vai encontrar, é uma carta de Paulo, está no Novo Testamento, depois que você passa os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. Então, Romanos capítulo 10, versículo 17, a palavra diz assim: portanto, a fé vem por ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Olha só que coisa interessante, a fé vem pelo ouvir. Porque, queridos, Deus é um Deus de relacionamentos, Deus gosta de relacionamentos, né? Prova disso que Ele criou o homem para se relacionar com Ele. Então, o Senhor criou o homem para nós termos ali um relacionamento pessoal, íntimo com Jesus, e o pecado faz com que essa relação seja quebrada. O pecado faz com que essa oportunidade de se comunicar diretamente com Deus seja fragmentada. Então, quando Deus cria o homem no Éden, né, cria Adão e Eva, é para se relacionar. Deus falava com o homem todos os dias na viração do dia, né, ao final do dia. E então a gente vê que o pecado fez com que esse relacionamento ficasse quebrado, ficasse partido. E aí Deus, não satisfeito em ficar sozinho na eternidade, nos céus, Ele envia Jesus. E Jesus, através da sua morte, Ele morre pelos nossos pecados, para o nosso perdão. Morre para que nós possamos ser perdoados e nos reconcilia com o Pai, né? O sangue de Jesus, Ele nos limpa de todo o pecado. E o sacrifício da cruz rasgou o véu que fazia separação entre nós e Deus. Mas isso é só assim, uma forma resumida de te contar, porque se a gente for falar dessa parte, desse trecho entre ser redimido pelo sangue de Jesus, é reflexão para outro programa e para horas, né? O que eu quero focar hoje é essa questão dos relacionamentos auditivos, como eu disse, um nome que eu nem sei se existe, mas vocês vão entender qual foi o meu propósito com esse nome. Ok? E essa expressão de que nós nos relacionamos através do ouvir. O texto de Romanos 10, 17 fala isso, né? Portanto, a fé vem por ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Então, veja só que interessante. Hebreus fala que sem fé é impossível nos relacionarmos com Deus. Sem fé, nós não conseguimos estabelecer um relacionamento com o Senhor. E aí, o texto de Romanos fala que a fé vem pelo ouvir. Então, para eu me relacionar com Deus, eu preciso ouvir. E olha só que interessante, isso é um princípio que está desde a fundação do mundo.
Deus estabelece princípios e os princípios divinos, eles não ficam mudando toda hora, não segue moda. Os princípios são estabelecidos e eles são permanentes, eles são eternos. Lá em Gênesis, quando a gente vai olhar lá o momento da criação do mundo, em Gênesis nós vemos que Deus criou o mundo através do verbo, através da sua palavra. Deus fala e acontece. Então, lá na criação, Deus disse, haja luz, houve luz. Deus disse, haja porção seca, apareça a terra e faça separação entre as águas. Então, Deus ia falando e as coisas iam acontecendo. Então, o relacionamento com Deus, um dos princípios é esse, ouvir, porque a terra ouviu. A terra ouviu o que Deus mandou fazer e fez. A terra atendeu, os céus atenderam, as águas atenderam a palavra de Deus e foi obedecendo. Então, quando a gente descobre que tem um princípio estabelecido, a gente descobre que deve aplicá-lo em várias áreas da nossa vida. É porque a terra ouviu, os céus ouviram, as águas ouviram a palavra de Deus e atenderam a essa palavra, por isso a vontade de Deus foi feita. A terra foi criada, os animais foram criados, os céus, a relva, as águas. Então tudo que foi criado lá em Gênesis, lá no início, tudo que foi criado pela palavra do Senhor. Deus falou e as coisas aconteceram. Então, quando eu atendo a palavra do Senhor, quando eu correspondo àquilo que Deus diz, a vontade dele se cumpre. E aí, quando eu descubro esse princípio de que ao ouvir a palavra de Deus, a minha fé nasce, é pelo ouvir que a minha fé é edificada. Aí, quando eu aplico esse conceito na minha vida, eu consigo perceber que a vontade de Deus poderá se realizar sobre mim, né? Mas a pergunta que eu faço para mim mesma e para vocês é: o que será que os meus ouvidos, o que será que os seus ouvidos estão ouvindo? Porque se a fé é gerada ao ouvir a palavra de Deus, será que a minha fé tem sido edificada? Eu estou ouvindo a palavra de Deus? Se lá o escritor de Hebreus diz que sem fé eu não consigo me relacionar com o Senhor, eu não consigo agradar a Deus, se eu não estiver ouvindo a palavra, a minha fé não está sendo edificada e eu não estou me relacionando com Deus. Então, é nesse momento que eu percebo que eu preciso usar o livre-arbítrio. Novamente essa história do livre-arbítrio, Karen. Sim, novamente. Novamente entendermos que Deus nos permitiu fazer escolhas. Permitiu fazer escolhas, nós podemos escolher. E porque nós podemos escolher, nós vamos responder aquilo que escolhemos. Vamos colher exatamente o que as nossas escolhas plantaram, né? Então, qual é a minha reação quando eu ouço a palavra do Senhor? Quando eu ouço a palavra do Senhor, eu acolho? A palavra do Senhor encontra pouso no meu coração? Sim ou não? O profeta Jeremias tem um texto muito forte, muito impactante. No livro de Jeremias, profeta Jeremias, se você não está muito habituado a utilizar a Bíblia, você abre a Bíblia, ali no meio vai ter Salmos, Provérbios, aí tem Eclesiastes, Cantares, profeta Isaías e logo na sequência profeta Jeremias, ok? Então você abrindo a Bíblia assim no meião, anda um pouquinho para frente, você vai achar ali Isaías e Jeremias. Vamos ver o texto de Jeremias, capítulo 6, versículo 10. Jeremias 6, 10. O profeta fala assim: a quem falarei? Testemunharei para que ouçam. Para quem?
Para quem? Ele está perguntando. Para quem que eu vou falar? Para quem que eu vou testemunhar? Quem vai ouvir? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor tem sido para eles coisa vergonhosa. Não gostam dela. Uau! O profeta está falando de um povo que não gosta de ouvir a palavra, porque os ouvidos deles estão incircuncisos. Fazer um parênteses para você entender o que é essa expressão incircunciso. Bom, Deus fez uma aliança com Abraão. Lá no início, quando ele chama Abraão, lá no comecinho de Gênesis, Deus faz uma aliança, e essa aliança é através da circuncisão. Então, todo homem do povo hebreu era circuncidado em sinal da aliança. Quando o profeta fala que os ouvidos são incircuncisos, isso significa que a pessoa que está ouvindo não está aliançado com Deus. Então, os seus ouvidos, você é um ouvinte que não tem aliança com Deus, ouvidos incircuncisos. Ok? Entendeu a expressão? Então, vamos lá. Quem não faz uma aliança com o Senhor, através do sacrifício de Jesus, através do sangue que foi derramado, não está aliançado, é incircunciso. Hoje, não mais pela circuncisão na carne, como foi o mandamento no tempo de Abraão. Hoje, uma circuncisão sobre o coração, em aceitar o sacrifício de Jesus, né? Porque ele nos comprou das mãos de Satanás. Nós estávamos escravos do pecado. Estávamos presos a um outro senhor, o pecado. E Jesus, através do seu sangue, nos torna livres, nos torna filhos de Deus. Então eu preciso aceitar, reconhecer esse sacrifício, essa obra do Calvário e viver de modo com essa nova realidade. É conhecer, é aceitar e é alinhar a minha vida a esta nova realidade. Bom, mas isso também é tema para outra, reflexão, outro programa e horas. Isso é só um resuminho, tá? De como que o sangue de Jesus nos livra do pecado. Vamos voltar para o nosso raciocínio de relacionamentos auditivos. Como eu disse, se é que existe esse termo, né? Então, de acordo com essa palavra de Jeremias 6:10, eu preciso circuncidar o meu ouvido. Os meus ouvidos precisam estar aptos a esse relacionamento com Deus, né? E a minha fé vai sendo edificada, como está no texto de Romanos. E como Deus ama relacionamento, como o Senhor se importa com relacionamento, Ele está disposto a despertar o meu ouvido. Ele está disposto a despertar o meu ouvido para que Ele possa me ensinar. E esse versículo está num texto muito lindo em Isaías. Então, se você estava ali em Jeremias, volta, é o livro anterior. O profeta que vem antes de Jeremias é o profeta Isaías. Vamos abrir no capítulo 50 do profeta Isaías, no versículo 4 e 5. Isaías 50, 4 e 5. Diz assim: O Senhor, o soberano, deu-me uma língua instruída para conhecer a palavra que sustém o exausto. Ele me acorda manhã após manhã, desperta o meu ouvido para escutar como alguém que está sendo ensinado. O soberano, o Senhor, abriu os meus ouvidos e eu não me afastei, não fui rebelde. Olha só. O Senhor desperta manhã após manhã o meu ouvido para que eu escute como alguém que está sendo ensinado. O Senhor tem o cuidado de diariamente me chamar
a aprender, me chamar a ser melhor, me chamar a ser aperfeiçoado. E fala, Ele desperta o meu ouvido. Tudo que eu recebo do reino espiritual, eu recebo ouvindo. Porque a maior pergunta que as pessoas fazem pra gente é assim: mas você não viu Deus? Não é pelos olhos que eu me comunico com os céus. Existem as visões espirituais, que são impressões no nosso espírito, mas nós nos comunicamos com Deus primeiramente pelo ouvido. O Senhor fala. O Senhor fala, né? Então eu preciso aprimorar a minha capacidade de me relacionar ouvindo. Mas sabe qual é o problema? Nós somos muito ruins em ouvir. A gente é péssimo em ouvir. Temos 2 ouvidos, uma boca, mas nós falamos demais. E ouvimos muito pouco. Ouvimos pouco. E é assim com Deus e é assim na nossa casa, viu? Com as pessoas que nos cercam, com as pessoas que nós amamos. Falamos demais, temos opinião demais, julgamos rápido demais, achamos que a nossa certeza é certa demais, temos ego demais, soberba demais. E quando que nós paramos para ouvir? Quando foi a última vez que nós fechamos a nossa boca grande, para ouvir alguém, para ouvir o outro lado, para ouvir a razão do outro, a justificativa do outro, para ouvir a expectativa do outro? Vamos pensar, quando foi que eu ouvi o meu filho, a minha filha pela última vez? Quando foi que eu ouvi o meu marido, ou você, marido, quando foi que você ouviu a sua esposa pela última vez? Ouvir, gente, evita problemas. Sabe por quê? Ouvir demonstra afeto, ouvir demonstra acolhimento, ouvir demonstra apoio, respeito, ouvir gera compreensão. Ouvir ajusta as expectativas. Às vezes nós temos expectativas demais, mas nós nem ouvimos a pessoa e ficamos ali imaginando e elevando as expectativas. E se a gente tivesse ouvido a pessoa, nós saberíamos exatamente qual é o limite, até onde vai, e não criaríamos problemas. Ouvir evita problemas justamente pelo fato de ajustar, alinhar as expectativas. Então, o caso é que porque nós falamos demais, interrompemos demais. Já reparou como é chato? Aquela pessoa que fala, não te deixa falar, você precisa pegar senha para conversar com ela, porque só ela fala. É chato, gente. É chato. E sabe o que é triste nisso? É que do mesmo jeito que nós nos relacionamos com as pessoas, nós nos relacionamos com Deus. Igualzinho. Sabe, aquele momento de oração que é um monólogo, chega diante de Deus, fala uma verborreia, né? Despeja, faz um monte de pedido, pergunta um monte de coisa para Deus, critica porque o Senhor fez isso, porque o Senhor fez aquilo. Deixa uma lista lá de pedido para Deus. Acabou, vira as costas, levanta, vai embora, acabou a oração. Ei! Você está se relacionando com um Deus vivo, Ele responde. E sabe o que você perdeu nesta hora? Perdeu a chance de ouvir a Deus, porque Ele ia te responder, mas você encerrou a oração na hora que você terminou de falar. E é isso que acontece no seu relacionamento com as pessoas. Você fala, e quando é a vez da pessoa falar com você, você perdeu a chance de compreender melhor, de aceitar, de perceber erros, de corrigir as coisas. Perdeu a chance, porque só falou e não ouviu. E do mesmo modo que nós fazemos com as pessoas, nós falamos com Deus. Mas veja, verdade seja dita, né? Deus fala porque Ele criou tudo pela palavra. Então, se o mundo foi criado pela palavra de Deus, obviamente que Deus fala. Então, a próxima vez que você for orar, espere Deus falar, né? Deus ensinou todo o povo hebreu falando. Então, Deus fala.
Hoje, quando eu preciso conhecer a Deus, é através da sua palavra, porque Deus fala. Então, já que Deus fala, eu preciso aprender a ter tempo ouvindo a Deus. Nós precisamos treinar isso com as pessoas que nós vemos, para treinar isso com esse Deus que nós não vemos. Então, se eu não treinar ouvir o meu irmão, se eu não treinar ouvir as pessoas que me cercam, como é que eu vou estar apto a ouvir a Deus? Como é que eu vou estar preparado para ouvir a Deus, né? Essa reflexão pode ter te deixado feliz, você pode ter chegado à conclusão que sim, você ouve pessoas, ou pode ter te deixado triste, puxa, eu não ouço as pessoas. Mas a boa notícia é que dá tempo de consertar. Enquanto nós estamos vivos, nós estamos evoluindo, então sempre dá tempo de consertar. E essa é a boa notícia, que para o Senhor sempre é tempo, né? Então, que você aprenda a fazer isso. Mas como? Como que ouve a Deus? Ouve a Deus no silêncio. Porque a voz do Senhor é mansa. Então, faça silêncio dentro do seu coração. Faça silêncio fora. Põe um silêncio na tua mente, né? Dá pra ouvir Deus, porque Deus não vai chegar gritando, viu, gente? Deus não grita, não faz escândalo, não faz alarde. Ele não precisa disso. Ele é Deus, soberano, né? Ele continua sendo Deus sem a gente é que não é nada sem Ele. Então, Ele não precisa fazer pampeiro para ser ouvido. Ele vai continuar ali na dele, na maciota, tá? É melhor a gente aprender. Então, Deus fala quando você está quietinho, ouvindo um louvor. Quando você coloca o seu aplicativo da Bíblia, que eu acho o máximo esse aplicativo de Bíblia no celular. Além de eu poder consultar várias versões, ainda tem a opção de áudio, então eu posso ouvir a palavra de Deus. E o versículo base que nós estamos aqui em Romanos 10:17 fala que a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir as boas novas a respeito de Cristo. E as boas novas a respeito de Cristo estão na Bíblia. Então, ouça o texto bíblico, escute a Bíblia. E desse jeito, ouvindo, treinando o seu ouvido, você vai ouvir a Deus. Porque se a gente não aprender a ouvir as pessoas, ouvir a Deus, nós sempre teremos problemas. Porque falar demais traz problemas. Nós precisamos ouvir mais. Então, olha lá, quando eu aquieto meu coração, é quando o Senhor começa a falar. Inclusive, essa nossa reflexão de hoje sobre esse assunto que nós estamos tratando. Ontem era 10h40, eu fui deitar, eu desisti. Falei, Senhor, ok, eu não sei o que é para falar. Hoje é o nosso 17º programa. Nunca tinha acontecido de eu ir dormir sem saber qual era a ministração do outro dia. E eu fui pra cama. E hoje era 4h10, o Espírito me chamou. Meu despertador estava para 5 horas. 4h10, o Espírito Santo me chamou. Eu levantei da minha cama, peguei minha Bíblia, o rascunho e falei, vamos lá, é agora, então eu vou escutar. Fique quieta. E fiquei. E é essa palavra que o Senhor me trouxe. Sobre ouvir a Deus. Nós precisamos aquietar o nosso coração. Nós temos sido maus ouvintes. E como eu disse, o que o Senhor me falou, do mesmo jeito que eu me relaciono com as pessoas, é o jeito que eu me relaciono com Ele. Então, se eu não sei ouvir as pessoas que me cercam, as pessoas que me amam, as pessoas que eu amo, se eu não sei ouvir essas pessoas, eu também não sei ouvir a Deus. E os nossos irmãozinhos, os nossos companheiros, os nossos amados estão do nosso lado para nos ensinar. O Senhor nos permite viver em unidade, em comunhão, em sociedade para aprender relacionamentos. Então, se eu não treinar ouvir as pessoas que estão perto de mim, eu não vou saber ouvir Deus. Eu preciso treinar com quem eu estou vendo para aprender a ouvir um Deus que eu não vejo.
Então, glória a Deus pelas pessoas que Ele põe do nosso lado, para a gente aprender a ouvir. E olha, se essa pessoinha do seu lado fala destrambelhadamente, olha aí o treinamento intensivo que Deus está te dando para aprender a ouvir bastante, né? E vamos aprender, porque a gente não pode passar por aqui sem ter levado nenhum conhecimento, sem ser aprimorado no caráter de Cristo, né? E são os relacionamentos que nos aprimoram no caráter do Senhor. Então ouça a sua família, ouça os seus filhos, ouça o seu companheiro, seu cônjuge. Amém? Por quê? Então esses versículos de hoje já nos ensinaram, né? Jeremias 6 falando que o meu ouvido não tem uma aliança com Deus. Meu ouvido não está preparado, não gosta da palavra. Meu ouvido precisa de uma aliança com Deus. E o texto de Isaías diz que Deus me desperta todas as manhãs, desperta o meu ouvido para que eu seja ensinado. Então o Senhor me ensina pela audição. Relacionamentos auditivos, né? E aí, o texto bíblico em vários trechos, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, mas principalmente em Apocalipse, traz uma expressão assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Então tem gente que tem ouvido, mas não está ouvindo o que o Espírito diz. Por isso eu preciso de treinamento, treinar a minha audição, para me relacionar com Deus. E aí, Jesus fala uma coisa muito linda em Mateus. Quando eu aprendo a ouvir a Deus, eu vou descobrir que coisas boas vão acontecer. Jesus, em Mateus, que é o primeiro evangelho, quando você abre Novo Testamento, já tem o livro de Mateus, no capítulo 13, versículo 15, diz assim, Jesus é quem diz isso: pois o coração do povo está endurecido, ouvem com dificuldade e têm os olhos fechados, de modo que os olhos não veem, os ouvidos não ouvem, o coração não entende e não se voltam para mim, nem permite que eu os cure. Puxa, se eu ouvir e o meu coração se voltar ao Senhor, se converter ao Senhor, eu serei curado. Para ser curado, eu preciso ouvir. E isso vai para os nossos relacionamentos com as pessoas. Para a gente ser curado de mágoas, de tristezas, de relacionamentos, eu preciso ouvir, sem ter o coração endurecido. Porque este povo não está sendo curado, porque o coração está endurecido. Anote esse versículo, leia quantas vezes forem necessários até que ele se torne revelado para você. Em Mateus 13, 15. É porque o coração está endurecido, que não ouve bem, que não enxerga bem, que não se converte, não se volta para o Senhor e não pode ser curado. Então a cura está ao alcance dos nossos ouvidos. E Jesus deixa isso claro, e tem um texto também no Velho Testamento, só para eu poder trazer uma comprovação do Novo e uma comprovação de um texto do Velho Testamento, em Deuteronômio, no versículo 28, fala assim, capítulo 28, do versículo 1 e 2, de Deuteronômio 28. Deuteronômio assim, você começa lá em Gênesis, a Bíblia. É o 5º livro, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Capítulo 28, verso 1 e 2. Será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Quando eu vou ser abençoado? Quando eu ouvir a voz de Deus. Quando eu treinar.
falar com Deus. Olha que pérola de palavra. Eu vou ser curado, eu vou ser abençoado, as coisas vão bem quando eu ouvir o Senhor. Quando eu ouvir a sua voz e fazer, atender. Assim como nós falamos no início da reflexão. A terra ouviu a voz do Senhor e correspondeu ao que Deus disse e a vontade de Deus foi feita. Na nossa vida é a mesma coisa. Quando nós ouvirmos e correspondermos, a vontade do Senhor será feita. Que vontade é essa? Nós já sabemos, Romanos 12:2, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então não precisa ter medo. Tudo que Ele for fazer vai ser bom, perfeito e agradável. Amém? Então, Jesus deixa tudo isso muito claro, né? Que o meu ouvido precisa de uma aliança com Ele para que Ele me cure. E comprovando o texto que nós lemos em Jeremias 6, que um ouvido que não tem aliança, um ouvido incircunciso, não gosta da palavra. Então, o meu ouvido precisa de aliança para gostar da palavra. Amém? Gente, eu desejo que essa reflexão possa produzir na sua vida. Sabe? Que você possa melhorar o seu relacionamento com as pessoas que te cercam. Que as pessoas possam ir notando que ouvir a palavra tem feito bem para você. Tem dado, tem aperfeiçoado o seu caráter, a sua personalidade. Porque é isso que a palavra de Deus faz com a gente. Ela vai nos moldando, vai nos aperfeiçoando, vai aparando ali algumas arestas, algumas coisas que não são agradáveis, que não são adequadas à palavra. Nós vamos aprendendo, vamos tomando decisões de mudança. E essas decisões, esses posicionamentos, eles vão trazendo para nós um aperfeiçoamento, um crescimento espiritual. Então, que as pessoas ao seu redor percebam que você está exercitando a sua audição, que você está exercitando o cuidado pelo ouvir, né? Como eu disse, ouvir demonstra respeito, demonstra afeto, demonstra acolhimento. Nós temos que ouvir as pessoas, porque senão nós não vamos saber ouvir a Deus. Se eu não treinar com as pessoas que eu vejo, como é que eu vou praticar com um Deus que eu não vejo, né? Então, a gente pode trazer ao nosso coração uma oração a Deus, pedindo isso: Senhor, me ajuda a te ouvir, me ajuda a fazer uma aliança para que os meus ouvidos sejam treinados, preparados para ouvir a tua voz, né? Nós temos que nos tornar sensíveis à voz do Senhor. Muitas vezes é difícil identificar, né? Mas a voz do Senhor não é uma coisa que te dá medo, não é uma coisa que tira a sua paz. A voz do Senhor não te aflige. A voz do Senhor é uma voz de amor, de cuidado, de zelo e de correção, porque a palavra fala que como o Pai que ama o Filho, o Senhor nos corrige. Porque se Ele não corrigisse, Ele não estaria se importando conosco. Então, às vezes, também vamos ouvir essa voz de correção. Mas mesmo quando Deus nos corrige, Ele não nos coloca para baixo, não nos abate, não nos humilha. Deus não permite que a gente fique prostrado. A voz do Senhor sempre vai trazer sustento para a nossa vida. A voz do Senhor sempre vai trazer ânimo, força, vigor. Mas a gente precisa fazer uma aliança, porque ouvidos incircuncisos não gostam da palavra de Deus. É isso que o profeta Jeremias disse. Ouvidos incircuncisos, pessoas que não têm aliança, não gostam da palavra de Deus. Então, que nessa manhã nós possamos submeter os nossos ouvidos, submeter a nossa audição a Deus, a sua palavra, ao sacrifício de Jesus, nos aliançando com o Pai, para que ao ouvir a palavra ela seja doce, para que ouvir a palavra de Deus nos traga alegria. Amém? Então vamos fazer um tempo de oração?
pedindo isso ao Senhor, que Ele nos ensine? Vamos lá? Se você estiver em algum lugar que você pode fechar os seus olhos, que você pode reclinar a sua cabeça, faça isso. Se você estiver em algum lugar público ou trabalhando de alguma forma que você não possa fazer isso, que o seu coração alcance o coração do Pai, que no seu coração você tenha essa disposição. Amém? Então vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos trazer diante de Ti a nossa vida, Pai, reconhecendo, ó Deus, o quanto temos sido falhos, reconhecendo, ó Deus, que na condição de ter 2 ouvidos e uma boca, nós temos falado demais. E tantas vezes temos falado com dureza, tantas vezes temos falado críticas amargas, difíceis, ásperas às pessoas que nos cercam. E por isso nós queremos te pedir perdão, Pai. Perdão por fazermos mau uso das capacidades que o Senhor nos deu. Perdoa-nos, Pai, pelas palavras rudes, perdoa-nos por um ouvido endurecido, que não percebe a necessidade daqueles que nos rodeiam, não percebe, Pai, a fragilidade daqueles que estão conosco. Quantas vezes, Pai, não ouvimos, não acolhemos, não respeitamos, mas confiamos no perdão do Senhor. Um perdão que nos restaura, que nos faz de novo. Te agradecemos, Pai, porque na cruz do Calvário Jesus nos deu provisão de perdão. Pai, queremos aceitar essa obra. Trazemos a nossa vida diante de Ti, ó Deus, e declaramos, Pai, que precisamos de Ti, reconhecemos que somos, Pai, dependentes do Teu zelo, dependentes do cuidado, dos livramentos do Senhor. Queremos aceitar a Jesus, Pai, a Sua obra, o Seu sangue, aceitar o Seu sofrimento como meio de nos libertar de todo pecado, de todo engano. E assim, Pai, sermos aperfeiçoados em Ti, nos tornarmos parecidos com Jesus. Nós pedimos perdão ao Senhor, Pai, e declaramos que precisamos, Pai, que o nosso nome seja contado diante de Ti, que o nosso nome seja escrito no livro da vida, para fazermos parte, Pai, do povo que foi resgatado pelo sangue de Jesus, para fazermos parte, Pai, nessa morada que Jesus tem preparado. Nos ajuda, Senhor, a ouvir as pessoas, sem julgamento, sem acusação, sem crítica, e assim, Pai, nos ajuda a ouvir a Tua voz e identificar o Senhor. Queremos ser íntimos e entender quando o Senhor fala conosco. Abre os nossos ouvidos espirituais, Pai. Clamamos a Ti porque sabemos que a nossa vida será transformada quando nós aprendermos a ouvir a voz do Senhor. Te louvamos e te agradecemos por esse tempo, Pai, e deixamos a nossa vida diante de Ti no nome de Jesus. Amém. Amém? Então, se você fez essa oração, creia que o Senhor vai te dar oportunidades para ouvir, não desperdice. Quando as pessoas chegarem perto de você querendo falar, é Deus iniciando o seu treinamento. Ouça de bom grado as pessoas. E aí você vai aprender a ouvir a Deus. Amém? Então a gente vai para uma música e daqui a pouco tem o 4º bloco aqui só para a gente fazer as despedidas, ok? Já eu tô com vocês. Até já!